Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Me chamo Paulo Monforte. Nesse vídeo nós falaremos um pouco sobre planejamento de aposentadoria na plataforma Planfi. Vamos ver como planejar uma aposentadoria perfeita para os nossos clientes em diversos cenários, tá? Então vou trazer para vocês algumas possibilidades, alguns casos para a gente poder fazer esse planejamento. Então eu estou aqui na Planfi, na nossa plataforma de planejamento financeiro. Essa é a dashboard inicial que você tem acesso. Então eu vou aqui para um cliente, vou abrir um cadastro para um cliente novo, né, para a gente poder fazer esse planejamento para ele. Eu já fiz algum cadastro inicial aqui, né? Então nesse caso eu vou cadastrar o cliente, vou colocar o nome dele, João dos Santos. Não, vou botar aqui João da Silva, né? Vou colocar aqui um nomezinho para ele. Vou colocar o e-mail João da Silva @planfi.com.br e a data de nascimento dele é super importante. Vou colocar aqui que ele nasceu. Paulo, eu não quero preencher todo o cadastro do cliente. Nesse caso não tem problema, você só precisa colocar a data de nascimento desse cliente, que já é o suficiente aqui para a gente fazer e seguir com esse planejamento. Então fiz o cadastro do João da Silva aqui. E agora como é que eu faço o planejamento de aposentadoria dele? Você vai aqui em aposentadoria, criar uma meta, primeiro a idade que ele quer se aposentar. No caso do João, ele é muito jovem, ele tem 36 anos, ele quer se aposentar com 65 anos de idade. Ele quer receber uma renda, lembrando que essa renda é sempre descontada a inflação, então valores de hoje, valores reais, então é importante falar isso para o seu cliente, porque o cliente muitas vezes ele não tem uma noção do impacto da inflação no planejamento de aposentadoria dele. Então, falar para ele que é uma renda já descontada a inflação é super importante. Então, você coloca aqui uma renda de 10 mil, ou o valor que o teu cliente falar que é a renda que ele quer receber, o imposto de renda dele, que é super importante para saber se ele precisa de um PGBL, uma previdência privada para bater impostos em geral. O valor que ele já tem investido, no caso do João, ele já tem 500 mil reais investidos com essa finalidade. A nossa plataforma apresenta um sumário aqui, um resumo do que você imputou. Você coloca OK, está planejada a aposentadoria desse cliente. Alguns pontos interessantes, né? É que se o João quiser se aposentar com 65 anos, ele terá, em valores reais, valores de hoje, R$ 2.613.731. Ele não precisa contribuir mais, ele já chegou num nível de renda que, se ele seguir essas projeções de retorno, ele já vai chegar lá, né? E aqui eu vou fazendo alguns ajustes, né? Tendo em vista essa informação, o João ele não tem um perfil arrojado de investimento. Aqui lembra que a retorno é sempre acima da inflação, então você pode, dependendo do perfil do seu cliente, intensificar isso, e isso vai, claro, alterar os outros parâmetros, tá? No caso, o João ele é um perfil moderado e ele vai receber também como perfil moderado na aposentadoria dele. Ele gostaria de se aposentar mais cedo agora, sabendo que ele pode viver mais, né? E também gostaria de deixar pelo menos 1,5 milhão de herança para seus familiares, né? E ele acredita que vai viver até os 95 anos ou 92 anos, né? Que é o que a tábua atuarial que ele está consultando é o favorável para ele. Então a gente vê que a gente consegue fazer vários ajustes, tanto de grau de risco. O grau de risco é importantíssimo alinhar com o perfil de investidor do seu cliente. A gente consegue fazer ajustes quanto à herança que ele vai deixar, quanto ele já tem investido, né? Vamos supor que ele vai comprar uma casa e vai reduzir o valor que ele tem investido. Então aqui você consegue mostrar para ele o impacto das decisões financeiras dele na estratégia. Por exemplo, um cliente que quer ser mais conservador, você consegue mostrar para ele que uma previdência mais conservadora, um investimento mais conservador para a aposentadoria vai aumentar muito a necessidade de contribuição mensal dele. Uma vez que você fez todos os ajustes, você precisa salvar essa modificação. Lá na plataforma, o seu cliente tem acesso à versão dele, que é uma versão mais simplificada, e você tem a sua também.
clicando em ver detalhes, você consegue ver o reflexo dessas decisões que você tomou. Então consegue fazer várias simulações, tem cliente que quer saber quanto tempo eu chego no 1 milhão. Então aqui nesse caso, com 44 anos, o João vai chegar no 1 milhão de reais. Ele consegue fazer várias simulações aqui para ver como é esse histórico de movimentação. Ele consegue saber como ele está nesse progresso e quanto ele vai receber de juros, né? No caso, 35,2% do que ele vai ter na aposentadoria vai ser só juros. Então, mais de 1 milhão só em juros por essa transação, né, descontando a inflação nesse período. Além disso, o seu cliente consegue acompanhar com você os depósitos que ele faz para a aposentadoria. Então, vamos dizer que ele fez aqui na previdência dele, né, um aporte de 10 mil reais, eu salvei aqui a Prev como uma continha para ele, salvei aqui a transação, automaticamente vai contar saindo do extrato dele e acrescentou esse valor, a reserva dele, ele subiu na reserva de aposentadoria que ele possui, agora ele tem mais valor do que ele tinha antes, né? Então a gente consegue fazer esses ajustes com o nosso cliente, ajudá-lo, né, a acompanhar esse tipo de lançamento, né? Então eu fico por aqui, esse é o nosso planejamento de aposentadoria, recomendo que você converse com seus clientes, espero que esse vídeo tenha ajudado.